Amigas e amigos, olhem como a gente está saindo agora de casa, só para vocês sentirem o clima da nossa... Para ninguém reclamar do calor do Brasil, como a gente está fazendo a gravação da nossa peripatética, a solene desse sábado. Então eu estou mostrando a vocês, ele disse, gente, não é correto eu ficar em casa nesse gelo todo não, essa neve. O Estado faz alarme dizendo que as pessoas ficam em casa, que é melhor ficar em casa na neve. Mas não, a tecnologia para contornar, vamos sair. Tá certo, então vamos fazer o que a mestra manda, né? Então, só para vocês sentirem o clima, resolvi gravar para vocês e o resto vai ser em áudio, tá certo? Vamos, imagine que nós estamos nessa geleira e vocês estão num calorzinho gostoso, liga a refrigeração de ar, fica todo mundo encapotado. Calor, como diz Eugênia, é libido da natureza, é força da vida da natureza. E, bem, é isso, para que a gente aprenda a valorizar os recursos que a gente tem. Nossa Senhora e Nosso Senhor nos abençoem, e a partir de agora vocês me ouvem só em áudio, sem mais esse vídeo, e enquanto a gente faz a volta no lago que está congelando, e gravando, como Eugênia orientou, aniversário de nascimento dela, de 1844, e de desencarne como Catarina de Aragão, no mesmo dia. Para deixar bem claro o sinal, né? Desencarnou como uma pessoa para renascer com outro nome e outro corpo, assumindo outra personalidade, mas é o mesmo espírito eterno. Veja seus corações, muito amor e saudade, e ansioso por estar nesse calorzinho de que todo mundo reclama. Olhem para essa geleira, imaginem como está frio, então ninguém reclama. A gente tem que aprender a valorizar o que tem. Um beijo em seus corações, muito amor, Benjamin. Nossa Senhora e Nosso Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Estimadas amigas, caros amigos, então, retornando à nossa gravação, Wagner vai fazer uma viagem em velocidade suave para que nós fiquemos em estado meditativo. Então, comecemos pela lembrança primeira do dia de hoje. No dia 7 de janeiro de 1844, nasceu a menina Bernadette Soubirous, que, curiosamente, de forma misteriosa, ela disse que o nome dela não era nem Bernarda nem Bernadette, não, é Eugênia Aspásia. Ela falou isso na quinta-feira passada, porque ela ficou conhecida como irmã Bernarda, porque queriam tirar o diminutivo carinhoso. De toda forma, torturaram-na quando ela viveu em regime de clausura durante alguns anos em Nivelles. E a coincidência, que não é coincidência, a sinalização extraordinária de que Catarina de Aragão desencarnou no mesmo dia do nascimento de Bernadette Soubirous, como a dizer, aqui esse espírito morre nessa data, para nessa data começar em outra experiência, apenas 3 séculos depois. Impressionante, porque foram 308 anos depois. Catarina de Aragão, a rainha consorte de Henrique VIII, desencarnou no dia 7 de janeiro de 1536, reencarnando com Bernadette Soubirous em 1844. Então, 308 anos de diferença. E o impressionante, se formos estudar, nós não falamos muito sobre Catarina de Aragão, embora meu conhecimento não seja aprofundado sobre a vida de Catarina de Aragão. Vale a pena destacar que Catarina de Aragão foi a primeira embaixadora. Veja bem, embaixadora não é embaixatriz, esposa de um embaixador, é a pessoa com funções da embaixada. A primeira embaixadora da Europa, mulher. Então, mais do que isso, tem algo muito forte sobre elas, já nas funções de atuação a serviço do bem comum em escala coletiva, que nós podemos estar a serviço do bem comum em escala menor. Sempre temos que estar focando o bem comum, mesmo que dá o bem comum na família, etc. Não é para distinguir, para não parecer que é pleonasmo, não se trata disso. Se trata assim, uma de grau, não de espécie do amor. Falamos de duas coisas, o grau e a espécie, não é? Então a espécie é bem comum, a escala coletiva, em grande escala.
Mais do que isso, a preocupação dela, ela fez doações significativas para universidades. Isso é uma coisa que é valorizada hoje. Por exemplo, os Estados Unidos são conhecidos muito, muito pela filantropia. Os grandes bilionários, desde o século passado, Rockefeller tendo sido um representante máximo desse tipo de iniciativa, investindo em bibliotecas, em universidades, por exemplo. Ela investiu em universidades, mas no século XVI, na virada do século XV para o XVI. E foi das pessoas que tiveram significativa influência para a educação refinada de mulheres. Não só ela foi muito bem educada, mas ela tomou iniciativas para que sua filha também fosse, quanto foi possível, porque ela foi afastada de sua filha e não podiam se encontrar. Não era só o fato de morar em lugares diferentes, que era habitual na época entre realezas e seus filhos, mas elas eram proibidas de se encontrar e mesmo de se comunicar por correspondência, por ordem de Henrique VIII, para que ela não fosse influenciada, né? A filha. Não adiantou. E ela patrocinou uma obra importante de um grande intelectual da época, foi correspondente e amiga de Erasmo de Roterdã, Thomas More, homens ilustradíssimos até hoje, são estudados e lidos. Ela era, portanto, de novo, fica muito claro, né? A personalidade de Aspásia, Aspásia de Mileto aí reencarnada, porque ela não sofreu nessa encarnação os bloqueios no campo intelectual que ela pediu receber no cérebro que ela utilizaria na condição de Bernadette Soubirous. Então que nós reflitamos sobre essas questões, sobre o quanto nós precisamos melhorar a nossa compreensão de que o gênero feminino, vejam como nós falamos muito sobre os preconceitos que as mulheres sofrem de todas as naturezas, em todos os âmbitos da condição humana, a mulher sofre preconceitos. Agora, sofrer discriminação, limitações, a oportunidade de aprender, de estudar, é horrível. Mas nós vemos ainda hoje isso acontecer. Dificilmente nós atribuímos a mulheres célebres a característica de serem pessoas inteligentes. Nós ouvimos muito chamar, por exemplo, quantas vezes vocês ouviram, aproveitando agora o desencarne de vários grandes astros a um só tempo, quantas vezes vocês ouviram dizer que Madonna é um gênio ou uma pessoa extremamente inteligente? Mas quantas vezes vocês ouviram falar de Prince como um gênio, um revolucionário? Quanto vocês ouviram falar de David Bowie como um gênio, um revolucionário? Então vejam, existe o preconceito com a homofobia pior de todas. Mas quando as pessoas esquecem a questão de que alguém foi homossexual e pensam que é um homem talentoso trabalhando, facilmente nós atribuímos inteligência, capacidade, cultura. Isso tudo é muito fácil associar a figuras de homens, mas não mulheres. Até hoje. Mulheres visivelmente muito inteligentes. Quantas vezes vocês ouviram dizer que a Angelina Jolie é muito inteligente? Não é interessante? Nós ouvimos, por exemplo, foi considerado Marlon Brando um homem inteligentíssimo. Vocês ouviram alguma vez dizer que chegou a ser chamado de gênio? Vocês ouviram alguma vez que Marilyn Monroe era uma pessoa muito inteligente? Mas era óbvio que era uma pessoa muito inteligente. E isso em todos os âmbitos, porque nós vamos falar de uma acadêmica, então, e vamos falar uma grande cientista, é uma pessoa muito estudiosa, uma competente, uma pessoa culta, empenhada, esforçada, mas se a gente vai dizer que ela tem aptidões especiais, as pessoas têm dificuldade de aceitar isso e verbalizar isso. Por que isso? Por quê? Então nós continuamos subvalorizando o gênero feminino ou a feminilidade, a metade da espécie humana. Sempre valorizamos as filhinhas por serem educadas, amáveis, prestativas. Não valorizamos isso nos meninos.
Estou falando de criancinhas mesmo. Nós fazer distinções de educação dos gêneros na infância é triste, não é? Então, por que não valorizar homens prestativos, homens amorosos, homens de boa vontade? Assim como mulheres inteligentes, estudiosas, esforçadas, as mulheres são muito mais aplicadas a estudar. As mulheres têm, no mundo inteiro acontece de as mulheres terem maior grau de instrução que os homens. Havendo oportunidade, se não há barreira para a mulher adentrar a instrução formal, o mundo acadêmico, etc., sempre as mulheres se destacam. Há mais mulheres com pós-graduação, mais mulheres com mestrado, mais mulheres com doutorado, mais mulheres com pós-doutorado. Onde há, a não ser que haja culturas que reprimem. As áreas novas costumam ter mais homens. As disciplinas novas do saber. As mais antigas, mesmo que inicialmente fossem dominadas por homens, vão cada vez tendo percentuais mais amplos de mulheres presentes. Para simplificar, mulheres e homens, não é? Porque essa questão da transgeneridade ainda é muito nova e então os dados são menores, não há dados quase, né? Não há pesquisas, está tudo começando ainda. Então eu acredito, e já que começa a ficar mais complicado, porque muitos dos transgêneros não fizeram a terapia hormonal para que o cérebro se desenvolvesse como o cérebro da pessoa do outro sexo, mesmo porque há definições de estrutura neurofisiológica que já começam a acontecer no útero da mãe. Então, na oitava semana, há uma chave importante hormonal que acontece na oitava semana de gestação. Então, quer dizer, é melhor que a gente fale mesmo de homens e mulheres cisgêneros, independente de orientação sexual, para facilitar essa questão do preconceito com a mulher e a feminilidade, para depois pensarmos em questões da orientação sexual e de identidade de gênero. Então, eu creio que Aspásia de Mileto, que foi uma hetera, uma mulher que fez questão de renunciar ao casamento para poder ser independente, para poder ser fundadora de uma escola de filosofia. Péricles se apaixonou de uma forma, o grande general que deu nome ao seu século, né, o século de Péricles, o grande estadista, né, teve seu filho general, mas o grande estadista, basicamente, filho dos dois, de Péricles com Aspásia de Mileto. Uma pessoa mediana, extraordinário foi Péricles, o pai. Então, mediana para a época, quero dizer. Então, Péricles fez pressão e conseguiu mudar as leis de Atenas para poder casar com uma estrangeira. Porque Aspásia, o de Mileto, porque ela era proveniente de Mileto. Por isso Aspásia de Mileto, né? Ela não era ateniense. Então, já tinha essa postura de, mesmo reencarnando como mulher, mesmo sendo basicamente feminina, ter uma atitude de ser humano integral e integrado. Nós temos que ser mais do que mulheres ou homens, femininos ou femininas, ou masculinos, masculinas. Temos que ser seres humanos, com características e valores humanos. E o mais urgente, para vocês verem como são as coisas, não é? Na mesma medida em que nós valorizamos as mulheres, temos que valorizar os elementos femininos ou associados à feminilidade nos homens, urgentemente. Os homens são levados a reprimir seus sentimentos. Os homens são levados a oprimir o seu lado mais nobre de ser, porque são vinculados muitas vezes à feminilidade. Há sim grandes valores morais considerados masculinos, ou assim, dentro do juízo de valor de cada época, lugar, ou de toda a nossa civilização ocidental, como a coragem, a combatividade, a racionalidade, o pragmatismo. Ótimo, são valores muito importantes, mas nós não podemos jamais descurar dos elementos de empatia, intuição, respeito à diferença, facilidade de ouvir e processar
todas as formas de informação, sem avaliações prévias. As mulheres têm mais facilidade para ouvir e decidir depois de ouvirem várias opiniões. As mulheres, por isso, representam um modelo de liderança do futuro. Os melhores líderes, homens ou mulheres, são líderes com traços que diríamos femininos de liderança, porque não são manda-chuvas, como eram os estadistas, governantes do passado. A ideia do monarca absoluto traça a forma clássica, patriarcal de poder. Quem está em cima manda, quem está embaixo obedece passivamente. E passivamente no sentido pejorativo, de não ter vontade própria, de não ter opinião, de não ter direito a existir praticamente, não é? Então, como ser humano, como um ser livre, com ideias e sentimentos próprios, é uma tristeza muito grande. Que nós, então, valorizemos os homens. Quando falamos dos homens, dentro de nós mesmos, nós homens. Dos homens, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos colegas de trabalho, os nossos chefes e colegas que estão chefiados, homens, valorizar os elementos femininos também. E tenhamos cuidado sim com as palavras para eles não reagirem negativamente a isso. Mas há uma forma de nós prestigiarmos os aspectos ditos femininos, que são humanos, vamos pensar dessa forma. É claro que estão mais em mulheres alguns desses valores, e mais presentes em mulheres, e predominantemente presentes em homens outros valores. Mas são os elementos da feminilidade que mais nos propiciam a probabilidade de sobrevivência da espécie humana nessa crise gravíssima que nós atravessamos nessa conjuntura atual. Quando nós falamos de Bernadette Soubirous e das limitações intelectuais que ela sofreu, começou com a baixa escolaridade, o acesso baixíssimo que ela teve à instrução e a oportunidade também pouca que ela teve para isso na encarnação última que Eugênia Spazia teve com Bernadette Soubirous. Nós devemos lembrar, entretanto, que a atitude é audaciosa, corajosa e audaciosa de enfrentar até o Papa se necessário. Ela verbalizou que estaria disposta a enfrentar o Papa, de enfrentar todas as autoridades eclesiásticas, de sustentar o seu testemunho da sua experiência mediúnica, de ela não querer contato com as pessoas porque ela estava satisfeita de internamente ter vivido isso, e ponto final. Isso é uma característica bem forte nos homens. Eu sei que eu estive em contato com Maria Santíssima, ponto. Gente me reverenciando, não tinha nada da mulher boazinha e dócil, aberta a se submeter à multidão que a procurava, nada disso. E não deixou de ser extremamente feminina e doce para cuidar dos enfermos da enfermaria em Nivé, do convento, né, pelo que eu me recordo, é a casa matriz da ordem de que ela fez parte em Nivé, e de ela estar dedicada a enfermos. A enfermagem, o cuidado com enfermos é uma atividade altamente feminina, muito embora seja honroso que homens heterossexuais. Conheci um amigo muito querido, extremamente masculino e heterossexual, poderia ser masculino e gay, mas masculino e heterossexual. Não bastasse ser enfermeiro, chegou a ser presidente do Conselho Federal de Enfermagem, e a enfermagem, ela foi enfermeira, mas cuidava das pessoas, integrava a criança interior, fazia pouco caso, o estoicismo de aguentar dor sem dizer nada. Quantos soldados em campo de batalha são capazes disso, né? Doce e amável, para que quando as pessoas a procurassem perguntando se ela estava com dor, ela fazia carinhas de criança, gestinhos de criança. Então isso é um traço de como é que eu posso dizer, meu Deus, maturidade feminina muito grande, que a pessoa não ter vergonha do seu lado vulnerável, nem de utilizar esse aspecto infantil, entre aspas, de si, a criança interior, exteriorizar a criança interior para se proteger e proteger as pessoas de se preocuparem com ela. Se proteger no sentido da sua privacidade, que ela não queria dizer que estava com dor, e da mesma sorte, porque ela sabia que era sua hora de desencarnar,
e proteger as pessoas mais sensíveis de se preocuparem com ela. Isso é altamente feminino, tem uma grandeza feminil, é uma mulher, é um ser feminino no nível máximo de desenvolvimento. A maternidade gloriosa, a mediunidade gloriosa, ela tinha tudo isso, tanto é que ela tinha contato direto com a pessoa de Maria Santíssima. Quando Maria Santíssima disse que ela era um refúgio para ela, ou seja, ela convivia com Nossa Senhora como com dificuldade eu convivo com ela, Eugênia Spásia. Então, é um ser de um nível evolutivo incompreensível para nós, seres humanos, na média evolutiva da Terra, um pouco mais ou um pouco menos da média evolutiva da Terra. Ela é a responsável, creio que ela seja a embaixadora da nossa causa, e a endossada pelo céu. Ela sempre disse que sou eu porque sou eu encarnado, tudo bem. Isso é bom que se lembre só pelo fato de que para receber Eugênia Spásia tem que estar há muitos séculos trabalhando com ela para poder trabalhar, porque senão, para poder manifestá-la com segurança, sem distorções e interferências pessoais expressivas o bastante para comprometer a causa. Assim como Emmanuel trabalhou durante vários séculos com Chico Xavier, para Chico Xavier canalizá-lo durante a encarnação que se passou. Então, nós estamos trabalhando para esse século e os séculos futuros, e precisamos e se possível, espero que durante ainda algumas décadas, nessa efeméride, com lucidez e boa sintonia. Isso é o mais importante, não é? Nessa efeméride que é tanto desencarne da mestra máxima da nossa casa, mestre espiritual e canal dos Cristos de Deus para nós, representante de Deus para nós, que é tanto data de desencarne da sua penúltima encarnação, como data de reencarne da sua última reencarnação, que nós reflitamos sobre o aproveitamento de nossas existências no sentido desse equilíbrio dos dois polos. Para nós, homens, sermos sensibilizados e motivados a desenvolver, honrar os nossos aspectos de sensibilidade, de intuição. Não precisa dizer que a mulher interior, não precisa, a não ser que alguém goste e queira pensar assim. Pode dizer, meus aspectos femininos, pode dizer, as habilidades artísticas, as habilidades intuitivas, mediúnicas, intuitivas, empáticas, relacionais, sociais, ecológicas, tudo isso tem forte elemento, fator feminino ou fator de feminilidade atuando. Se não são vetores realmente femininos por inteiro, por assim dizer, né? Forma de falar que absolutamente uma coisa só não existe. Lembremos aquele símbolo yin yang, né? Vocês se recordam do círculo que é dividido por uma linha serpenteada, um lado escuro preto, um outro lado branco, com uma bolinha preta no lado branco, uma bolinha branca no lado preto, para que nós vejamos o equilíbrio do muito masculino, que tem uma ponta de feminilidade, a muita feminilidade que tem uma pontinha de masculino dentro de si. E isso em todos os pares de opostos. Como, por exemplo, razão e sensibilidade, até um clássico, né? Se não me engano, da escritora Jane Austen. Bem, da literatura inglesa, de língua inglesa, quero dizer. Todos os pares de opostos, espiritual e material, sexual e espiritual, como se isso pudesse ser, mas vamos colocar, da mesma forma, objetividade, subjetividade, e assim sucessivamente ad infinito, todas as formas, até mesmo bem e mal. Nós sabemos que no nível humano não se manifestam de forma absoluta, são realmente relativos. Eu queria destacar que os homens devem entender, devem sentir isso, que de modo algum nós estamos dizendo que a masculinidade não deva ser valorizada, que agora a questão é botar a feminilidade na frente e o masculino para trás. Não, nada disso. Vejamos como estávamos falando. Integração, somos seres completos, seres humanos. Mesmo porque se o homem não é masculino, e isso não é, vamos dizer, os valores, os atributos, as potências psicológicas e espirituais relacionadas à masculinidade ou ao masculino, não são tão desenvolvidas nos homens da Terra, não. Nós vemos muito homem inseguro, nós vemos muitos homens frágeis, no mau sentido. Não é a vulnerabilidade de a pessoa reconhecer suas fraquezas e mostrar o seu lado frágil, que é um sinal de muita força psicológica. Não, nem isso que eu estou dizendo, não.
É fragilidade de caráter, de firmeza na hora de se disciplinar e se determinar. Cadê a coragem de alguns homens? E isso não tem nada a ver com orientação sexual nem de ser masculino. O cara, inclusive, o machista machão, aquele cara muito cuecão, muito cheio de bossa, pode exatamente ter a casca de arrogância de masculinidade por se sentir muito pouco homem por dentro e de fato ser pouco homem. Não tem nada a ver com preferência sexual. Ele pode ter toda a estrutura psicológica para as funções na cama de um homem reprodutor da espécie, porque é isso basicamente que distingue a heterossexualidade, e no entanto, em seu coração e mesmo em sua mente, não funciona como homem. Homens que não são racionais ou lógicos o bastante, intelectualmente pouco desenvolvidos como homens. Como é que o cara é masculino e não tem lógica e racionalidade bem desenvolvidas? Então ele é primitivo. Então, de modo algum, e nós vemos isso nos homens e nas mulheres, a mesma coisa no campo do coração, dos sentimentos. O cara é masculino, a gente vê predominantemente homem, até heterossexual é também, o que não decorre tão automaticamente como nós já falamos, mas tudo bem, uma coisa de outra, né? Ser masculino e ser heterossexual. Mas veja, o cara é muito masculino, visivelmente percebe, inclusive é heterossexual, e aí no campo dos sentimentos, falamos da inteligência. Cadê a coragem? Cadê a objetividade? Cadê a disposição para se determinar e se disciplinar? Cadê a disposição para enfrentar pessoas, situações, sociedade, etc., em algo que ele julga importante? Então nós vemos muita gente frouxa nos dois sexos e nas duas predominâncias ou prevalências de polo psicossexual, que tem a ver com a identidade de gênero. Polo psicossexual não é orientação sexual. Tem a ver com identidade de gênero. Então, nós temos que nos tornar seres humanos completos. Por isso, valorizar. As mulheres já fazem isso. As mulheres não gostam de mulheres frescas. Ou seja, pessoa pouco objetiva, pouco madura, pouco decidida. Pessoa que se acomoda às situações, se apassiva diante de contingências negativas e ruins, abaixa a cabeça, se submete ao talento da vontade de terceiros ou de grupos. As mulheres não gostam disso, nem entre as suas amigas mulheres, irmãs mulheres, etc. Quanto mais em homens, e nós vemos isso em homens que abaixam a cabeça ao padrão do machão. Já pensamos nisso? Que o machista machão está baixando a cabeça, está sendo passivinho, bem passivo, para a determinação hipnótica da cultura, que ele tem que ser assim, assim, assim. Quem diz que tem que ser assim coisa nenhuma? E se o cara for muito masculino e heterossexual também, vamos colocar assim para poder tirar dúvida do que nós estamos falando. E se o cara é masculino, se o cara é heterossexual e ele gosta de artes, e ele quer dedicar sua vida a artes, e ele quer, digamos, trabalhar com teatro. Ah, mas teatro, você é doido? Vão lhe chamar de maricas. Aí vão lhe chamar e você se submete a isso. Ah, e o que é que seu pai... Vou matar meu pai. E você é uma menininha? Vocês entendem que é preconceituoso, é uma menininha. Mas passivinho. Ah, papai mandou, mamãe mandou, cultura disse, os colegas, e o que meus colegas vão pensar, vão me chamar de viado. O cara... Peraí, rapaz. Você não já sabe que é heterossexual? E por outro lado, e se você fosse gay também? Não é? Vocês entendem? O machista, machão, é passivo, é pouco homem. E nesse dia 7 de janeiro de 2017, aniversário de nascimento de Bernadette Soubirous em 1844, ou seja, nascimento de Eugênia Aspásia com Bernadette Soubirous, aniversário de desencarne, de libertação dela, numa encarnação tão sofrida como foi de Catarina de Aragão. Foram várias encarnações muito sofridas. No seu desencarne em 1536, 7 de janeiro, rainha consorte, não rainha titular, embaixadora, revolucionária no campo da educação feminina, correspondente de grandes intelectuais, ela os continuava orientando, né? Como fez na condição de Aspásia, de Mileto, e também foi uma líder dos patrícios, como Cláudia Prócula, dos patrícios romanos, das autoridades romanas tentando deter
a crucificação do nosso Senhor Jesus. Entre esses patrícios, o mais empoderado, permita uma palavra que está cada vez mais usual, o que tinha mais poder em suas mãos, que era Pôncio Pilatos, seu esposo. Nossa Senhora, Nosso Senhor, o grande anjo, nos ilumine, nos abençoe, nos protejam. Confio cada uma e cada um de vocês a tutela dos nossos mestres e mestres do plano sublime, e que cada uma de nós faça a sua parte, façamos em conjunto a nossa parte, a benefício da humanidade inteira, começando das pessoas próximas a nós.